Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje estarei falando de um assunto que eu amo muito. É uma abordagem dos meus mais antigos trabalhos, tá? Que envolvem tanto a prática do jejum quanto a prática da espiritualidade. Então é algo que eu tenho um carinho muito grande, que é o viver de luz. O maior retiro espiritual que existe, mundialmente conhecido. E eu vou estar aqui com uma pessoa que eu estarei entrevistando, uma pessoa incrível, que eu tenho um carinho enorme, e foi uma das primeiras pessoas que eu atendi. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras pessoas que eu atendi nessa trajetória toda que eu tenho aí mais de 15 anos fazendo o acompanhamento do processo espiritual dos 21 dias. Então, Jorge já está aqui presente. Estou aceitando aqui. Ah. Boa Boa noite! noite, boa noite. Eu não estou te enxergando ainda. Não? Não. Então, dessa vez foi o Instagram que me presenteou, porque normalmente eu faço as lives e ele com essa pirraça dele, que o Instagram é meio pirracento, ele que não me deixa ver as pessoas. Hoje eu estou te vendo e você que não está me vendo. E aí, o que a gente faz? Sai e entra de novo? Por mim a gente continua, só que você vai ficar só se vendo, mas eu estou te vendo, eu estou Ah, aqui. tudo bem. E as pessoas vão nos ver? Vai nos ver, não se preocupe. Eu tinha sempre esse receio, achando que as pessoas não fossem ver. Todo mundo está vendo. Quem está vendo aí, confirma para mim. Está vendo nós dois? Quem está presente aí, faz esse favor, confirma para a gente aí se está vendo as nós dois. Mas estão sim, porque sempre é desse jeito. Eu estou me sentindo privilegiada porque dessa vez eu que estou te vendo, né? Porque normalmente eu não vejo as pessoas. Aí, viu? Tudo certo. A Gisele aqui já confirmou tudo certinho. Ela está vendo. Então vamos lá, querido. Vamos lá. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Que estou aqui contigo. Muita saudade de ti e muito prestigiado pelo convite, com toda certeza. Compartilha um pouquinho aí, fala um pouquinho de você aí antes da gente começar a nossa sessão de perguntas aqui. Ah, está bem. Vamos lá, então. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge de Mello. Eu tenho 67 anos de idade e já fiz 4 processos completos do Viver de Luz. O primeiro foi em 2005, em seguida que eu tinha me aposentado, me aposentei em janeiro, e em novembro eu fui fazer lá no sul de Minas. Depois, em 2008, eu retornei, gostei tanto que fiz de novo, novamente. E depois, 2012, fiz mais um processo no mesmo lugar, lá no sul de Minas. E depois eu fiquei sabendo que havia aberto um outro lugar aqui do Brasil, que só tinha aquele, e que tinha um outro lugar lá na Serra do Caparaó, no divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, que é onde era a Casa da Paloma, que foi lá que eu fui e conheci ela. Foi um dos primeiros lá a chegar lá. Ela estava iniciando um trabalho e gostei muito, muito, muito de estar lá, porque só tinha eu, ela deu total atenção para mim e fizemos uma amizade fantástica que nos fortalece até hoje, né? Somos amigos e já viajamos juntos algumas vezes também, até para fora do Brasil em passeio. Ela, o menino dela, enfim, somos quase irmãos. Era isso. Isso aí. Exatamente, gente. Como o Jorge falou, a gente já se acompanha aí. Que ano que foi aquilo? 2016, abril. 2016. Bastante tempo já. Então É, vamos lá. O Jorge, então, gente, ele é o meu primeiro entrevistado aqui de uma sequência de lives que eu vou estar fazendo
de pessoas que já realizaram o processo, né? Muitas pessoas têm curiosidade sobre como é que é esse processo, o que é esse processo, e para conhecer um pouquinho mais, né? Então, a gente tem aqui algumas perguntinhas que eu vou estar fazendo para o Jorge. E quem quiser também, quem tiver perguntas, pode e deve estar fazendo, tá? No final, eu vou responder todas as perguntas. Só não vou ficar parando aqui só para a gente dar sequência às perguntas já pré-estabelecidas. E aí, terminando essas perguntas, eu respondo as que vocês fizerem aqui. Vou ir anotando e vou respondendo, ok? Então, vamos lá, querido. A primeira vez que você ouviu falar do processo Viver de Luz, como é que foi isso? Como é que você ficou sabendo? Como é que foi essa experiência para você? Eu não posso te precisar exatamente o ano, a época, mas posso te dizer que foi lá por 2003, por aí, 2004, talvez, no programa que tinha na televisão, Jô 11:30. Tinha uma moça aqui no Brasil, a Evelyn Levi Torrance, que tinha feito esse processo. E aquilo causou um estardalhaço. Imagina, alguém fazendo tal coisa, a notícia voou. E ela foi convidada a dar uma entrevista no Jô Soares. Eu, nessa época, eu trabalhava, eu sou militar da Força Aérea aposentado, já há 20 anos. Então, nessa época, eu trabalhava de noite, chegava em casa bem tarde, dava tempo de assistir o programa. Aquele dia eu cheguei, estava na metade do programa, talvez mais para o fim, e eu não consegui ver tudo. Mas aquilo mexeu tão forte comigo, tão forte, que eu, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para obter esse tipo de informação? Aquilo mexeu demais. Aí eu fazia parte de um grupo de meditação e eles me aconselharam, tu procurar na internet, naquele tempo a internet estava começando ainda, aquela internet de escada com um modem de telefone, tu procura aí na internet que tu acha alguma coisa. E aí eu procurei o livro Verde Luz, eu tive que ir a Porto Alegre para procurar lá num sebo, que é o único lugar que eu achei, era difícil de achar, não tinha ainda esses meios que nós temos hoje em dia. Achei o livro, li o livro, aquilo mexeu comigo de uma forma tão forte que eu não consegui entender como que pode. Era absolutamente irresistível, eu tinha que ir fazer aquilo de um jeito ou do outro. Aí descobri que tinha um fórum da internet, se eu não me engano, o fórum existe até hoje, Vivendo da Luz. E ali as pessoas trocavam informação e se conversavam e tal. E descobri que lá em Florianópolis tinha um local, um casal, sei lá, alguém que fazia o processo. E aí eu pergunto para um, pergunto para outro, pergunto para um, ninguém sabia nada de nada. E eu, nervoso, eu queria porque queria. Aí, num dia desses, entrou uma senhora e diz, olha, eu vou te dar uma informação. Esse setor lá de Florianópolis está desativado, não trabalham mais, não fazem mais. Puxa vida, eu fiquei numa decepção enorme. Mas ela disse, mas tem uma coisa, nós temos um espaço aqui no sul de Minas e fizemos o processo. Opa! Eu disse, mas como é que é isso? Aí começou, né? Aí liguei com ela, falei com ela, e ela me deu o endereço, eu fiz um depósito bancário, eu fiquei alguns meses no vegetarianismo, porque como eu era militar, eu tinha que comer aquela comida normal que serve, né? Aí eu digo, não, quando eu me aposentar, eu vou parar com a carne. E, de fato, parei. De janeiro em diante, eu não comi mais carne. Aí, quando foi em novembro, eu me fui para o sul de Minas fazer o tal do processo. E assim foi, cheguei lá, sem o menor medo, mas não tinha, nunca em momento algum eu tive medo. Eu tinha uma vontade enorme de ir e terminar o processo. Não passou pela minha cabeça insegurança de que eu ia ter fome, de que eu ia ter sede, de que eu ia ficar fraco, que eu ia morrer. Nada disso existia para mim. O que existia para mim era o processo terminado. E assim foi. Assim que eu tive o conhecimento, foi através do Jô Soares. Muito bom. Bom, vamos lá. Quais pensamentos você teve quando soube de como que o processo acontece? Porque tem muita gente que sim, tem medo, né? Quando as pessoas ficam sabendo como é que é os procedimentos dentro do processo, sobre esse jejum, né, tão intenso, tem muita gente que fica com medo. Como é que foi os seus pensamentos em relação a isso?
Foi mais ou menos como eu te falei. A minha vontade era tamanha, a minha certeza era tanta, que o medo, a preocupação era algo que não passava. Eu queria era fazer e logo. Então, enquanto eu não fui, eu não sosseguei a vontade que eu tinha, né? Porque eu já nessa época, eu sou espírita kardecista. Então, nessa época, eu já trabalhava dentro de uma associação espírita. E, então, essas ideias não são exatamente do espiritismo, mas são dentro de uma esfera espiritual. Então, eu sempre militei muito nessa área. E aquilo foi algo muito diferente de tudo o que eu já tinha lido, o que eu tinha imaginado. E eu quero conhecer esse negócio, eu quero. E medo, preocupação, isso aí, mas nenhum momento passou pela minha cabeça. Só tinha mesmo, era a vontade ferrenha de fazer logo o processo. E assim foi. O desejo mesmo, né, de passar por essa experiência que é incrível, né? É algo totalmente diferente do que a gente ouve falar. Se eu puder, eu vou passar um pouquinho para vocês, né? Porque eu trouxe aqui o meu primeiro diário, do meu primeiro processo. Né? Tem todo dia a dia eu anotava no diário o que acontecia, o que eu sentia. E tem tudo anotado aqui. Muito Legal. bom. E isso é uma dica, tá? Quem vai fazer o processo tenha o seu diáriozinho. Isso é muito importante, gente. Então vamos lá. Terceira perguntinha. Quais eram seus medos em realizar o processo? O que você tinha de medo assim quando passasse pelo processo? Você não tinha nada ou você realmente teve alguma coisa? Se eu disser que eu não tinha medo nenhum, não tinha. O que tinha em mim era só uma vontade enorme de fazer o processo. Problemas eu vinha a ter depois do processo feito, mas não foi em relação ao processo. Foi no tocante à minha interação social. Isso depois eu quero ver se eu comento um pouco com vocês, para que vocês também possam não passar por isso, né? Interagir de forma... Porque eu era tão entusiasmado que eu achei que eu tinha que contar para todo mundo aquilo, e que aquilo era a solução para a fome do planeta. Afinal de contas, as pessoas não precisam morrer, né, por ficar sem comer, tal. E o entusiasmo era enorme. E queimei etapas, passei por cima de crenças, de pessoas, e não foi bom não essa parte, mas depois eu conto melhor para vocês. Você falando, você me lembra muito do meu primeiro processo, né? Porque o meu primeiro eu também achava que eu só queria viver a experiência. Eu só queria passar pela experiência espiritual, por todos os contatos que acontecem, né? De fato, quando a gente está passando pelo processo. E realmente não passou medo. Quando eu fiz o primeiro processo, eu só queria estar ali naquela presença. Eu não passava isso. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Então, você falando aqui me fez lembrar muito de mim mesmo. Foi muito bom ter ouvido isso. Então, vamos lá. Quarta perguntinha. Como é que foi para você? Não, mas no seu caso é diferente. Eu vou trazer uma pergunta aqui que para você vai ser diferente. Está fora do nosso script. Ótimo. Para as pessoas já saberem aqui um pouquinho sobre você. Quantas vezes você fez o processo? Eu tinha falado anteriormente, eu fiz 4 vezes, por enquanto. 4 vezes. Por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque a próxima pergunta aqui é exatamente o quê? Como é que foi a sua experiência? Então, o que acontece? Você vai ter aí 4 experiências para nos contar. Mas se você quiser resumir, tá? Contar as principais experiências de cada um dos processos que você fez, fica à vontade. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, como eu já tinha lido o livro, eu não tinha muito material para se estudar como tem hoje em dia. E hoje em dia encontra pessoas para conversar. Naquele tempo era tudo novo. Então, o que eu sabia do processo é que ela despertava o teu aspecto divino, que tem em todo mundo. Mas o processo tu coloca em comunhão com o Deus em ti, com a tua divindade, né? E isso, de fato, eu senti. Né? Tem a primeira semana, do terceiro para o quarto dia, tem um dia que fazem a operação no teu código genético, enfim. Cara, eu senti tudo, a operação, foi como se fosse um pós-operatório. Então,
essa experiência foi muito, muito rica. E eu procurava fazer, eu sou muito disciplinado com essas coisas, né? Coisa que ficou ainda da vida militar, né? Então eu procurava fazer tudo dentro do que era me solicitado, né? E, e não queimei etapas. Foi. Olha, assim que eu tinha que me lembrar, essa operação, isso no primeiro processo. Os outros foram um pouco diferentes também. Não foi exatamente igual, não. Porque, como é que eu vou te dizer? Bom, para ter uma ideia, eu, no primeiro processo, eu perdi 15 quilos. Cheguei em casa bem magro, o pessoal se assustou, todo mundo achava que eu estava com AIDS, porque emagreceu assim, desapareceu e voltou daquele jeito, né? E eu tentando explicar para pessoas que não era nada disso, muito pelo contrário, que eu estava vendendo saúde. Foi uma parte que foi meio ruim, né? Eu devia ter me preservado um pouco mais, né? O segundo processo, eu perdi 8 quilos. 2008, perdi 8 quilos. O Mas corpo já estava as com pessoas... mais memória, né? O corpo estava se adaptando. Exatamente. O terceiro processo, Só um que instantinho, ainda foi feito lá em... Jorge, só um instantinho. Gente, isso aqui eu vou falar só para não chocar, tá? O fato do Jorge ter perdido 15 quilos não significa que todo mundo perde essa quantidade absurda de peso, porque realmente foi muito. Varia muito. Tem gente que perde só 1 quilo. Então, Não, assim. a minha realidade estava bruta ainda, entendeu? Então, vocês podem A ficar minha... tranquilos, tá? Não é porque ele Não, perdeu 15 quilos que todo mundo vai perder não, 15 isso quilos. não é igual para todo mundo. Tem gente que não perde nada. Tem gente Não que nem perde sente. nada. Eu vivi com todo tipo de pessoas lá, vi todo tipo de experiência. Então, isso foi comigo, que eu vinha de uma realidade bruta, diferente, enfim. Mas eu fui me adaptando. Então, no segundo processo, eu perdi 8 quilos. Quando eu fui para o terceiro processo, ainda lá no sul de Minas, eu perdi 3 quilos, ou seja, quase nada. E aí, lá em 2016, eu fui lá para o Caparaó, lá na casa da Paloma, fiz o processo, sabe quanto que eu perdi? Zero. Zero. Perdi nada. Então, vocês vejam que isso é muito... depende de cada um, né? Relativo. Então, É relativo. é relativo, depende da realidade de cada uma. O que eu posso dizer para vocês, não há nem menor risco, desde que você esteja bem em saúde, tá? Não pode uma pessoa cheia de restrições, tomando remédios e coisa, né? Ou então que é viciado em alguma coisa, chega lá e tem que se isentar de tudo. Aí essa pode dar problema, é verdade. Então, Existem critérios, tá, gente? Não é é, todo mundo. Eu digo que o processo é cabível para todas as pessoas, mas não é todas as pessoas que estão prontas para o processo em determinados momentos. Tá? Pessoas que são usuárias de drogas pesadas, por exemplo, não podem fazer o processo. Pessoas com esquizofrenia não podem fazer o processo, pessoas com alto índice de bipolaridade ou com crises muito profundas de depressão não podem fazer o processo, tá? São só alguns dos casos. Por isso que a gente faz uma conversa com a pessoa antes para saber se ela está apta ao processo, tá bom? Pode eu me continuar. lembro que todo o processo que eu fazia, eu tinha que responder um questionário antes de, né? Quando chegava lá, eu respondia aquele questionário. Então, como eu disse, a pessoa não pode estar doente, chegar lá assim, o processo ele é forte, mas tu estando na tua saúde normal, digamos assim, problema nenhum, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ao final de 21 dias, tu não sabe da onde que está vindo tanta força e tanta energia, tanta disposição e, sobretudo, tanta conexão. Depois, mais tarde, eu vou falar um pouco sobre as minhas conexões, né, e vivências. Exatamente. Interessante você falar isso, porque tem muita gente que acha que as pessoas ficam completamente indispostas e fracas, assim. Eu peguei o caso de um rapaz que eu tive que brigar com ele porque ele queria subir a montanha. O Jorge conheceu lá o lugar onde eu acompanhava os retiros. Era uma montanha cheia de cachoeira. E ele queria subir e atravessar a montanha inteira de um lado para o outro, de tanta disposição física que ele estava na última semana do processo, que é quando a pessoa pode voltar a fazer atividades, enfim. Então, assim,
é muita disposição mesmo. Tem gente que você tem que pedir, olha, se exalta um pouquinho menos, fica um pouco menos pulativo, porque tem gente que fica pulando, que fica alegre demais, porque o estágio de espírito que a gente alcança, que é isso aí que o Jorge estava falando, é muito grande, o processo realmente é uma vivência incrível. É altíssimo, altíssimo. Para você ter uma ideia, eu fui fazer meu primeiro processo já com 48 anos, certo? E a Paloma falou do rapaz aí que queria subir a montanha, pois eu subi a montanha lá na Serra da Mantiqueira, tinha uma montanha enorme lá, eu digo, no último dia, digo, eu vou subir lá em cima. E subi, sentei em cima de um cupim, daqueles lá, e fiquei meditando 1 hora lá no topo da montanha. Quando desci a montanha, vim catando mato, lenha, pau que tinha no meio do caminho, com as costas cheias daquele monte de pau, cerro abaixo, caminhando, cheguei lá, quebrei aqueles pau tudo a chute, porque não tinha machado, para acender um fogão campeiro que tinha lá. No meu último dia eu acendi aquele fogão. Então a alergia é tamanha, é tão forte, que vocês ficam espantados de onde é que está saindo isso tudo se eu não comi nada. Aí é que você se toca que realmente o que nos nutre não é o que entra pela boca. Teve uma experiência, gente, quem quiser ver esse relato, tá lá nos meus destaques do Instagram, os meus jejuns. Teve uma vivência que eu fiz, eu estava, se eu não me engano, no 24º dia de jejum, de prática liquidariana, não foi o processo, tá? Foi uma prática liquidariana. Quando eu fiquei liquidariana, que eu já tive vários processos na minha vida, de crudívora, frugívora, enfim, e um deles foi liquidarianismo, que é quando a pessoa ela só ingere líquidos. E aí, nesse dia, tá lá o relato, eu subi o Pico da Bandeira. Então, para quem não sabe, o Pico da Bandeira é um dos mais altos do país. Eu subi e desci em um dia, pra vocês terem uma ideia. E tinha menina que estava comigo, uma amiga que estava comigo, e ela ficou para trás. Teve uma hora que eu falei para ela, olha, você está no seu ritmo, deixa que eu vou no meu. Eu encontrei ela lá no topo, porque a disposição é muito grande mesmo. Vamos lá, querido, pode continuar aí. Você finalizou essa pergunta? Eu não lembro agora. A gente se aqui. Não, eu estava falando que eu também subi na montanha lá no último dia, né? E que eu fiquei assim espantado com a energia, né? Então e depois coisas que foram acontecendo, inclusive no caminho de volta aconteceram coisas assim que eu acho que eu nunca contei para ninguém. E a minha aura estava assim tão expandida, mas tão expandida, que as pessoas chegavam perto de mim e eu percebia que elas vinham naturalmente atraídas como um inseto se aproxima da luz, né? Porque de fato é impressionante como muda as coisas na vida da gente, né? Então eu nesse primeiro processo, quando eu terminei, eu digo, eu vou continuar, eu não vou voltar a comer. E eu fiquei 1 ano sem comer, certo? Somente água e líquidos bem diluídos por 1 ano. Mas aí que eu fui descobrir que existem outras coisas, que a comida não é só alimentação, ela é também um prazer, né? O prazer de sentir gosto das coisas, isso é muito bom, e sobretudo convívio social, né? A comida tem esse cunho, né? Isso eu não tinha ideia que era assim. Então, eu descobri esse lado também, né? Exatamente. Bom, gente, já tem algumas pessoas botando perguntas aqui, tá? Podem ir mandando as perguntinhas, eu estou anotando todas elas aqui, que depois a gente vai responder tudo, tá bom? Só para a gente continuar aqui na sequência das perguntinhas que tem aqui. Essas informações todas que a gente está passando, é importante eu dizer que cada pessoa é um universo. Eu falo que cada pessoa é um universo. Então, sendo cada pessoa um universo, cada universo responde às suas próprias leis. Então, assim, gente, o que acontece comigo no meu processo é diferente do que acontece para o Jorge. E o interessante é que cada pessoa, mesmo que ela repita o processo, como é o caso do Jorge, fez 4 vezes, ele é uma pessoa diferente em cada processo. Então, não necessariamente vão repetir as coisas em todos os processos, porque ele é uma pessoa diferente, tá? Então, o que ele está falando aqui é só a experiência dele, mas o universo é feito de infinitas possibilidades
Então, vocês precisam vivenciar as experiências de vocês para saber como que vai ser. Então, vamos lá, querido. O que mudou na sua vida depois do processo? Ah, essa pergunta eu estava esperando por ela. Como eu, finalizando ainda a última questão, cada processo que eu fiz, surgia um novo Jorge. Eu nunca, quem saía não era o mesmo Jorge que retornava. Sempre foi assim. E o que mudou na minha vida? Bom, eu já respondi muitas vezes isso e não me canso de responder. A minha vida está dividida no antes e no depois do processo, sem sombra de dúvida, certo? Eu, antes de ir, eu era uma pessoa, depois que eu tive no processo, eu vivenciei, e eu senti a experiência, eu tive contato com o eu verdadeiro, com o ego começou a me atacar, e eu comecei a enxergar o ego e o divino regrando as coisas. Olha, essa foi uma coisa fantástica. E depois que eu saí de lá, eu saí com uma outra visão do mundo, eu enxergava as pessoas de uma outra maneira, a vida de uma outra forma, e isso é transformador, tremendamente transformador. Então, nesse sentido, por si só, já foi uma grande coisa que eu fiz da minha vida. É o Jorge do antes e o Jorge do depois. Muito bom. Então, vamos lá. O processo é uma mudança de consciência, né? Tanto que a gente fala, um dos nomes também conhecidos é processo de consciência prânica, que muda a nossa forma de ver a nossa dependência da matéria, a nossa ligação com a matéria. Então, diante disso, a minha pergunta é: como que você se vê agora, depois do processo, sobre essa mudança de pensamento e consciência? Como que você se enxerga na vida com esse pensamento dessa consciência? Ah, eu me enxergo de uma maneira bem mais benevolente, mais tranquila. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu me insiro no meio e vejo que eu faço parte do todo, coisa que antes não era bem assim, né? Então eu sinto que a minha interação com as pessoas ficou mais fácil. Eu compreendo melhor o ponto de vista, eu ouço. Eu antes não era muito de ouvir, eu mudei muito mesmo, sabe? Eu já consegui fazer o paralelo da pessoa que eu era e da pessoa que eu estou me transformando. Então, não tem como comparar as coisas. Eu sou uma outra pessoa, eu me relaciono melhor, eu sou mais cooperativo, eu sou mais empático. Não que eu seja uma grande coisa, eu estou te falando que eu melhorei em todos esses quesitos aí, né? Me tornei mais humano e de sentir também a dor das pessoas, me condoer com isso. Sempre que precisam de mim, hoje em dia eu procuro me disponibilizar, eu me ofereço para ajudar, coisa que antes eu era bem mais egoísta, eu olhava o meu interesse, né? E outras tantas coisas, porque aí eu comecei a ver que a energia que está dentro de mim é a mesma que está dentro de todos, e que todos, no fundo, somos todos um, somos todos irmãos, né? Como já dizia Jesus, né? E assim tem sido, porque eu também, como espírita que sou, eu trabalho com mediunidade já há 32 anos, então eu tenho bastante interação com o mundo espiritual. Isso me ajudou de sobremaneira no meu trabalho. Vocês não têm ideia de como isso me adiantou, como foi bom dentro da minha esfera de atuação do trabalho na Associação Espírita como processo. Realmente foi bárbaro. Você diria que esse canal espiritual seu, né? Porque tem muitas pessoas, tá, gente, que procuram o processo buscando uma maior abertura das sensibilidades espirituais. Isso é um fato. Muitas pessoas procuram o processo porque querem despertar nelas os dons espirituais, vamos chamar dessa forma. Você pode dizer aqui para gente que isso também aconteceu com você? Você se tornou mais sensitivo, né? Mais esse mundo mediúnico da espiritualidade, os dons espirituais se manifestam mais para você? Eu quero contar aqui uma experiência
Quando eu terminei meu primeiro processo, eu fiquei 1 ano sem comer, falei para vocês. Então, meu corpo estava num estado assim de limpeza, não tinha quase nada de impureza, meu corpo estava ótimo. Minha saúde, eu vou dizer para vocês que é perfeita, mas eu nunca mais fui num consultório médico, já faz 20 anos que eu não vou no médico, não tomo remédio. Então, isso aí melhorou muito, mas a experiência esse ano que eu fiquei sem comer foi o seguinte, meu campo áurico se expandiu de uma forma enorme. Então, eu me lembro que quando eu não conseguia mais ir em supermercado, por exemplo. Quando eu entrava no supermercado, eu sentia aquela energia do consumismo, as pessoas ávidas por comprar, a disputa entre elas para pegar uma coisa. Cara, eu sentia tudo aquilo. Então, o mercado, para mim, começou a me fazer muito mal. Eu não conseguia entrar no mercado, embora que eu não comesse, mas eu tinha produtos de higiene, limpeza, tal, outras coisas que a gente tem que consumir. E como eu moro dentro de uma... Engraçado você falar isso, porque a primeira vez que eu fui no mercado, eu não sabia dessa experiência sua. A primeira vez que eu fui no mercado pós o meu primeiro processo, ainda bem que eu estava com uma outra pessoa, porque eu ia desmaiar. O choque de energia é muito grande. A gente Essa fica energia que você muito... está trazendo é muito grande, assim. Então, é muito densa. A energia desses insumos é muito, muito densa. E aí a gente está muito amplo, né? Espiritualmente falando, a gente está muito sensível. Muito interessante você ter falado isso, porque aconteceu comigo também. Eu Então, quase desmaiei. Eu isso precisei ser segurada pela outra pessoa que estava comigo. acelerou muito a minha espiritualidade. Eu sou médium empático, eu sinto as emoções de cada pessoa. Então, olha, eu ia do mercado assim naquelas horas, meio-dia, sabe? Hora que não tinha ninguém, ia lá, comprava e saía logo porque me fazia mal. E também andando pela rua, me lembro, tem um local aqui, eu moro na cidade de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Então tem um local que eu sempre frequentei, que é o Calçadão. É uma rua que não passa carro, é só pessoas, né? E do lado, assim, é só lojas. Então, tinha uma espécie de um centro comercial que tem ali. E tem um grupo de amigos, que é colegas meus, e todos os sábados a gente se reúne ali no cafezinho, toma um cafezinho, bate um papo, conversa, mata a saudade, joga a conversa fora. E eu me lembro que quando eu entrei no calçadão, que tinha aquele murmúrio de pessoas caminhando, eu comecei a fazer um scan, sabe, de tudo que estava acontecendo ali. Ó, aqui tem uma depressiva, ali tem outra braba, essa aqui tá furiosa, essa aqui tá feliz, essa aqui tá assim. Cara, eu ia entrando em contato e eu ia lendo tudo instantaneamente, aquele monte de pessoa. E eu cheguei à conclusão que a maior parte das pessoas sofrem, são tristes, são depressivas, e aquilo também começou a não me fazer muito bem, né? Então, de certa forma, eu escolhia onde é que eu ia, nos horários, aquela coisa, porque o estado espiritual ficou de tal forma que determinados lugares e situações, bem como a Paloma fala aí, né? Ela passou mal, né? Eu não cheguei a tanto, mas deu um desagrado, uma vontade de terminar e ir embora logo. É verdade. Então vamos lá. Que bom, né? Que a gente tem artifícios aí de estar alcançando e potencializando cada vez mais os nossos canais espirituais, né? Porque nós somos seres espirituais. A gente só precisa se lembrar e manter isso ativo na gente. Que esse é um dos objetivos do processo, tá? A gente trazer a consciência de que nós somos energia, que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência aqui na Terra. Que o fato da gente estar nesse invólucro de carne, né, não significa que nós sejamos seres totalmente materiais e que sejamos desprovidos das nossas potencialidades espirituais, né? Pelo contrário, já passou da hora da gente ancorar todas as nossas potencialidades espirituais e esse é um dos objetivos, sim, do processo. Então, vamos lá. Essa pergunta, ela é um pouquinho especial. Sim. Por quê? Principalmente para você, né? Que já tinha vindo aí de 3 processos com outras pessoas.
O que te levou a você vir fazer o processo comigo? Sair daí do Rio Grande do Sul para ir lá para o Espírito Santo para fazer o processo comigo. O que te fez ter esse chamado de agora eu vou fazer com a Paloma? Ah, boa pergunta, Paloma. Bom, primeiro, o processo por si. Eu sempre tenho uma vontade louca de fazer o processo. E na quarta vez não foi diferente. Só que a última vez que eu tinha estado lá no sul de Minas, eu não gostei muito. Não foi, assim, o meio, as pessoas, as coisas lá mudaram em relação a outras vezes, né? E eu fiquei sabendo que estava abrindo um outro trabalho lá na Serra do Caparaó. Eu não sabia com quem era, não sabia que era a Paloma, mas eu sabia que estava abrindo um trabalho. E eu digo, então, é esse aí que eu quero ir lá. Eu cheguei lá com o coração aberto, cheio de vontade. Eu acho que a Paloma deve lembrar que ela estava iniciando o trabalho, então eu já tinha tido 3 processos, né? Então eu tinha vontade de compartilhar com ela também as minhas experiências, para que ela pudesse, enfim, estruturar melhor o trabalho dela. Eu levei fotografia, eu conversei muito, ajudei ela a escolher livros, depois na meditação lá das 6 horas, né? Estabelecemos um chazinho lá que não tinha. Então, só tenho lembranças maravilhosas, né, do trabalho que eu tive uma sintonia com a Paloma tão boa ou até melhor do que eu tive lá no começo, lá no sul de Minas, né? Então, eu não conhecia a pessoa da Paloma, mas assim, a vontade de ir, de conhecer um novo lugar, o processo por si só me chamava, né? E eu cheguei lá, encontrei um lugar fantástico, lindo, maravilhoso, e um trabalho que estava começando, né? Eu, além do processo, eu tenho essa vontade de ser doação, que eu tenho de me dar, né? Então eu queria, de alguma sorte, também colaborar. Então isso foi muito mágico para mim. Te agradeço. Eu lembro daquele dia. Lembra da gente sentadinho lá no banquinho de madeira? Qual foi a primeira vez que a gente Claro. pegou e a gente conversou? Foi muito lindo, gente. Realmente foi bem incrível. E eu estava bem no começo, assim. O Jorge, se eu não me engano, ele deve ter sido uma das 10 primeiras pessoas que eu atendi. Foi bem no iniciozinho mesmo, tá? Eu acredito que ele deva ter sido algo ali na casa da 7ª pessoa. Então foi bem no início. Foi lindo, assim, foi incrível. E a gente vem mantendo essa amizade, inclusive, até agora. Isso está sendo bem legal. Só para vocês entenderem, naquela época, tinham no Brasil 2 lugares físicos e fixos que atendiam o processo, que é esse no sul de Minas e eu lá no Espírito Santo. Tinha, se eu não me engano, mais 2 espaços, um em São Paulo e outro na Bahia, não tenho certeza, mas eles não atendiam de forma permanente, ou seja, o ano inteiro. Eles abriam retiros esporádicos, assim. E parece também que um desses 2 lugares não era o processo original, tá? Porque o processo ele segue uma diretriz, ele tem que seguir a regra para ser o processo espiritual. Senão ele é um jejum. Isso é muito importante a gente falar, tá? Então, os lugares que naquela época atendiam de forma permanente o ano inteiro, em qualquer momento do ano você quisesse fazer o processo, você poderia fazer, obviamente, se tivesse vaga, era lá, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Parece que hoje, o que eu fiquei sabendo, em Minas Gerais não está mais fazendo, desde a pandemia, não estão mais fazendo o processo de verde luz. Estão fazendo outros processos de jejum, mas parece que o processo, não estão fazendo mais. Foi as informações que chegaram até mim. Então vamos lá, querido. Gente, quem quiser vai fazendo perguntinhas, tá? O que você pensa sobre você quando você lembra de você vivenciando o processo? Quando eu me lembro de mim vivenciando o processo, os primeiros dias era extrema curiosidade. Eu até cometi algumas pequenas gafes lá, porque eu nunca tinha feito algo assim, de ficar tantos dias fora e
E, por exemplo, lá impera a lei do silêncio. Quer dizer, tu pode até conversar, mas assim, só o estritamente necessário, né, para ficar batendo papo, aquela coisa, né? E eu estava numa euforia tão grande, tão feliz de estar lá, que eu queria saber, eu queria conversar. E eu percebo que as pessoas não estavam muito dispostas a conversar comigo, né? Aí encontrei um peruano lá que estava mais ou menos na mesma vibe que eu, né? Aí começamos a conversar, aí o pessoal lá reclamou, esses caras aí estão fazendo barulho, estão conversando. Aí eu fiquei morrendo de vergonha de ter incomodado e pedir desculpa para todo mundo, né? Isso foi uma das coisas que passou pela minha cabeça, né? E depois também, às 18 horas, todos os dias tinha uma reunião no templo, onde a gente meditava, cantava mantras. Aquilo para mim era muito especial, né? Eu realmente me interiorizava e acho isso de suma importância para quem está fazendo o processo. Ter um momento, de preferência no final do dia, de prece, de oração, de meditação, e depois que tudo se termina, tem alguns minutos para que o pessoal possa, então, conversar assim, abertamente e contar a sua experiência, o que teve de dificuldade, o que não teve, enfim, como é que foi o dia de cada um. Então, nesse momento é que tinha o chá, aquele que a gente tomava, né, que era um chazinho sem açúcar, evidentemente, só um chazinho quente, porque de noite lá esfria, né? Então, tomava aquele, tomava aquele chazinho quente, jogava um pouco de conversa, falava, né? Então, eu não consigo me lembrar de tanta coisa que for. Se eu ler o meu diário, talvez eu me lembre de mais coisas, né? Mas com certeza houveram muitas, muitas mesmo. O Jorge, quando ele fez em Minas eles recebem muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? E quando ele fez comigo, só tinha eu e ele. É isso que ele está falando aqui também, sabe? Porque não tinha outras pessoas, só tinha eu. Mas é uma orientação do processo, de fato, você ficar o máximo possível em silêncio para você se conectar com a sua própria presença. Eu falo que o processo é o único momento da sua vida em que você tira exclusivamente para estar na sua própria presença, que é quando você encontra o seu eu superior, a sua consciência mais elevada. Então, esse momento, gente, de estar consigo, 21 dias em que você de fato está com você mesmo, é uma experiência que você não vai vivenciar em outro momento. A vida não permite isso. O sistema que a gente está vivenciando não permite que a gente se dedique à nossa própria pessoa. Por isso também que o processo ele é em retiro e ele precisa disso, sabe? Então a gente passa um monte de orientações para a pessoa quando ela está fazendo, para que ela se conecte ao momento presente. É só no momento presente que a gente se conecta com o eu superior, tá? É só. Nos outros períodos, a gente fala que é o momento do ego, não é o eu superior, que é passado e futuro, tá? Então a gente está sempre em conexão e é isso que é difícil para as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a estar no diálogo com ela O mesma, poder a se do observar, agora, né, Paulo? o poder do agora, a se silenciar. E nesse momento do final do dia, que o Jorge está falando do chazinho, é porque realmente não tinha isso, eu não oferecia o chazinho, que é no momento, no final do dia, que a gente entra numa vibração espiritual e terminada essa vibração espiritual, a gente faz o que eu chamo de diagnóstico diário. O que é o diagnóstico diário? Eu pergunto para a pessoa como é que ela está, como é que foi aquele dia, o que aconteceu, naquele momento ali é um momento para ter essa troca. É para isso. É por isso que é diagnóstico, entendeu? Para eu estar vendo também, o facilitador ele precisa ver como é que a pessoa está passando pelo processo, como é que está sendo para ela em todos os níveis. Se ela está bem no corpo físico, se ela está bem no campo das emoções, se a mente dela está equilibrada, quais são as percepções que ela está tendo da espiritualidade. Então, o facilitador faz esse olhar geral, tá? Para saber e averiguar que aquela pessoa está bem, inclusive para continuar o processo. Isso é muito importante, tá? Então, ele deu essa ideia do chazinho nesse momento. Lembrando que o chazinho é só da segunda semana em diante. Porque na primeira Sim. semana não pode, Sempre. né? Então, a primeira semana é a semana mais intensa de entrega
em que não tem chazinho. Não tem nada. Quer Apenas dizer, tem tudo. para lembrar que a primeira semana a gente trabalha o aspecto físico, e daí que é a desintoxicação de não beber nada. Então, uma semana trabalhando o físico. A segunda semana é trabalhado o aspecto emocional, Emocional. que já é um pouco menos denso, tal, né? Aí já pode tomar o chá. E na terceira semana, trabalhado o aspecto mental. É um E processo espiritual, gente, muito forte. eu só queria sugerir, quem não comprou, quem não adquiriu, isso aqui eu tem em PDF. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para a Paloma ali em PDF. É muito bom ler para conhecer, né, o livro. Segundo a Jasmine, né? Ela que trouxe aqui para o Ocidente, né, as vivências dela lá no Oriente, na Índia, e de fato foi onde tudo começou para mim, né? E tenho um maior respeito por ela, né, até hoje. A Jasmine, gente, ela foi a grande divulgadora do processo no mundo inteiro. Tem gente que fala que o processo é dela, o processo não é dela. O processo foi canalizado por uma outra australiana. Essa outra australiana recebeu dos seres de luz a metodologia do processo, ela gravou, naquela época eram fitas cassetes, e aquelas fitas ficaram conhecidas como as fitas da ascensão, tá? Então, a Jasmurrim, que é essa aqui, ela ficou sabendo dessas fitas, viu as fitas, passou pelo processo, ficou entusiasmadíssima com o processo, e aí foi quando ela criou esse livro, e ela já tinha um certo renome assim, e ela começou a divulgar isso no mundo inteiro. Então, o processo Viver de Luz, por que é chamado de Viver de Luz? Porque ela deu esse nome ao livro. Então, ele ficou conhecido como Viver de Luz por causa dela. Mas esses seres de luz, quando vieram, eles não disseram que o processo ia se chamar Processo Viver de Luz. Não falaram nada. Sim, Ela sim. deu. Mas, assim, ficou divulgado com esse nome por causa da Jasmurrim. Mas tem gente que chama de processo prânico e processo de ativação espiritual também. E tem gente, muito, principalmente ali na região de Córdoba, que fala que é o processo de sanação prânica, tá? Então, assim, no mundo inteiro já se ouve falar e já sabe sobre o processo, tá? Então vamos lá. Tem uma pessoa que fez uma pergunta assim, que eu não entendi. Que foi a Flávia. Ah, tá. Ela mesma já corrigiu. Bariátrica. Ela perguntou se quem fez bariátrica pode fazer o processo. Pode. A bariátrica não impede a pessoa de fazer o processo, tá? Não tem problema nenhum. Lembrando que o processo não deve ser feito com o objetivo de emagrecimento, ok? Porque sim, gente, tem gente que quer fazer o processo. Ah, isso emagrece? Emagrece. Mas não é com esse objetivo. O processo, ele é espiritual, ok? É para quem quer despertar a sua consciência, para quem quer vivenciar uma experiência única na sua vida, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer dessa experiência. Isso eu garanto. Então pode. Hã? Isso eu garanto. Eu garanto, nunca mais vai esquecer. Eu também. Então não tem problema, tá? Quem fez bariátrica pode fazer sim. E a Gisele perguntou assim. Essa pergunta é para você, tá, Jorge? Qual foi o momento mais desafiador para você durante o processo? Deixa eu ver. Eu acho que foi os 4 últimos dias da primeira semana, que eu considero que foi mais difícil, entendeu? Porque os 3 primeiros dias sem beber água, confesso para ti que eu não vi passar. Aí no 4º dia, da noite, do 3º para o 4º dia, aí que tem a operação espiritual que altera o teu código genético para que tu possa começar a receber o prana de forma direta, não mais via alimentação. E, pelo menos para mim, essa operação foi muito forte, muito sintomática. Eu me ressenti como se tivesse sofrido uma cirurgia mesmo, né?
E eu fiquei quieto e inclusive, recomendo que a gente fique, no quarto dia, fique na cama o dia todo, levante lá para ir no banheiro, levanta uma hora para pegar sol e depois deita de novo. Olha, eu fiz isso com muito custo. Eu não consegui tomar banho no primeiro dia, de tanto que doía, para vocês terem uma ideia. E aí foi no terceiro, no quarto dia, aí a dor foi passando, mas quando chega no quinto, sexto e sétimo dia, a falta d'água começa a te tirar energia, tu começa a ficar fraco, pelo menos eu fiquei, né? Não vou dizer que seja assim com todo mundo. E eu estava assim, parecia que era uma gripe muito forte, aquela fraqueza da gripe, foi assim que eu me senti, né? Então, a primeira semana eu considero a mais desafiadora. Pelo menos os quatro, do quarto dia até o sétimo dia, eu achei bem desafiador, né? Mas não teve problema nenhum, fiz numa boa. Depois, no oitavo dia, tu já começa a beber água, a energia começa a voltar, aí tu começa a te perguntar, mas vem cá, se eu estou tomando só água, de onde é que está vindo essa energia? Né? E aí você começa a descobrir que tu realmente sofreu uma mudança muito profunda. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O processo ele é altamente divino, certo? Altamente espiritual. Olha, eu arrisco dizer que tem muito poucos lugares atualmente no mundo que realmente fazem isso. Então aqueles que querem fazer com a Paloma são uns privilegiados, tá? Porque é muito raro ter alguém com esse conhecimento e um local onde você possa fazer isso com segurança. Então, é realmente algo tocante, você se transforma profundamente, eu afirmo isso. Se eu não me engano, hoje, tá? Se eu não me engano, hoje no mundo tem quatro lugares apenas que fazem o processo, né? Eu estou me incluindo em uma dessas quatro, só para vocês terem uma ideia, Tu e mais tá? três. Aqui na América Latina, oi? É tu e mais três, né? Aqui na América Latina tem um na Argentina, na região de Córdoba. O É resto está na Europa. Truviano. Não, o Truviano é um outro processo, não é de 21 dias, é de 11 dias. Ah, sim. E o Truviano, eu não sei se ele está fazendo mais, é uma outra história, o Truviano. O Truviano, para quem não sabe, é a maior referência prânica que a gente tem no Ocidente. Ele ficou 11, ele já está, eu acho, há 15 anos sem comer. 11 anos ele ficou sem beber. Então, quem quiser pesquisar, pesquisa aí. Victor Truviano. Ele é incrível. Ele tem uma energia surreal, assim, e ele faz uma sanações prânica, eu falo espanhol porque ele fala espanhol, sanação prânica, que é incrível, elevação de energia e cura prânica absurda. E tem o Nicolás Pilates também, que ele também faz, mas também é esporádico. Não é sempre que tem retiro aberto com ele. Se eu não me engano, ele tá. Eu não sei se é Itália. Acho que é Itália. Então, se eu não me engano, são essas quatro pessoas, tá? É isso. Alguém mais tem alguma pergunta assim que queira saber, gente? Alguém que quiser pode estar perguntando. Você tem algo que você gostaria de dizer mais, Jorge? Tenho sim. Venham todos, façam, não tenham medo. Vocês vão se transformar, vão ser pessoas muito mais sensíveis, mais empáticas, mais intuitivas, mais ligadas. A saúde de vocês vai ficar perfeita. Olha, eu vi muitas pessoas se curarem de doenças incuráveis dentro do processo, né? Já fiquei sabendo. E ele é altamente curativo. Então, olha, experimentem, pelo menos uma vez. Sim, pelo menos uma vez. Vamos lá, eu quero voltar um pouquinho aqui. O Jorge comentou aqui sobre a primeira semana do processo. De fato, ela é a mais desafiadora. Principalmente, exatamente esse período que ele falou, que é o pós-operatório, tá? Que vai do quarto ao sétimo dia. E, de fato, você passa por 3 períodos do dia, e em cada um desses dias, que você tem que permanecer deitado.
que é literalmente esse período de pós-operação espiritual que aconteceu na terceira noite, tá? Fato. Então, tem essas características. E é um período que realmente desgasta, tá? Tem muita gente que reclama porque chega a um ponto que fica desconfortável, o corpo já não aguenta mais ficar deitado e tem que ficar imóvel, tá? Então, como eu falei, o fato da pessoa ficar em jejum 21 dias não significa que ela fez o processo dos 21 dias, não significa que ela fez o processo prânico. Tem muita gente que está aí na internet falando, eu fiz o processo. Aí você vai conversar com ela, ela fez um jejum. Ela não fez o processo, tá? Então, cuidado aí com as informações que vocês pesquisam na internet. Por isso que as pessoas, quando elas vêm para mim, falam, eu quero fazer o processo, e elas já se comprometem a fazer, eu peço para não ficar mexendo muito na internet, porque é mais fácil ela ter informação equivocada do que ter informação coerente, tá, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. O processo é bem mais que jejum, né, Paloma? Muito mais, até porque eu posso falar isso tranquilamente, porque eu acompanho as duas coisas. Eu acompanho quem quer fazer só jejum, e eu acompanho quem quer fazer o processo. Então a diferença é gritante, é absurdamente. Tem gente que não quer fazer o processo, mas quer fazer um jejum voltado para o lado espiritual. Aí eu elaboro um jejum para estar acompanhando com ela do jeito que ela quer, desenvolvendo técnicas espirituais com ela. Mesmo assim, eu falo, isso aqui não é o processo, isso aqui é um jejum espiritual, tá? Que é diferente, é muito diferente. Quando a pessoa ela escolhe fazer o processo, tem todo um aparato espiritual ali que envolve de seres mesmo. É uma experiência incrível. Inclusive, nessa terceira noite que o Jorge falou que ele teve experiências, muita gente tem experiência, muita gente que nunca viu nada da espiritualidade, assim, nunca teve contato, vê naquela noite, sabe? Então, é uma experiência incrível, ok? Estou com vagas abertas, tá? Para o processo, ele vai ser em setembro, em Santa Catarina. As vagas são super curtinhas, porque eu não trabalho com muita gente. Eu não gosto de trabalhar com muita gente, tá? Isso é uma coisa que eu sempre vou levar comigo. Eu gosto de ter poucas pessoas em cada grupo. Então, até para dar mais atenção, para poder ter um cuidado melhor, para poder estar ali mesmo, entendeu? Então eu não gosto, e isso foi a minha orientação interna também que me disse isso. Então estamos aí com o processo aberto para setembro aqui em Santa Catarina. Quem quiser, entre em contato comigo, que eu explico melhor. Eu vou marcar a gente vai fazer uma chamada, né, uma ligação, e eu vou estar conversando com vocês, cada um no particular, tá? E amanhã tem mais live sobre. Amanhã e sexta-feira tem mais live com outros convidados, tá? O Jorge só abriu essa sequência de lives aqui que eu estou fazendo sobre o processo. Então, vamos ter outros entrevistados aqui para saber a experiência de outras pessoas. Amanhã vai ser a Eli Lamego, tá? A Eli Lamego, ela fez o processo comigo em plena pandemia. Foi incrível, eles não sabiam o que estava acontecendo do lado de fora do processo, porque fica em retiro, tá? Então foi uma experiência incrível, e ela que vai estar aqui com a gente hoje. A vida dela mudou completamente depois do processo, vocês vão ouvir os relatos dela amanhã. É uma amigona minha hoje, a gente se tornou também uma grande amiga, assim como o Jorge é meu amigão, ela também se tornou uma grande amiga, a gente já fez trabalhos juntas. Então, venham, tá? E na sexta-feira vai ter também com o Renato. Ele tem pouquinho tempo que ele fez o processo, se eu não me engano, está indo para 2 anos que ele fez o processo. Então, vamos ter aí esses convidados, ok? Semana que vem eu imagino que vai ter mais pessoas. Não sei ainda, mas essa semana estejam com a gente aí, amanhã e depois. O processo vai acontecer em Garopaba, Santa Catarina, na praia. Então é isso, meus amados.
Aguardo vocês. Jorge, quer falar algo mais? Pode ficar à Sim, vontade. eu quero dar algumas sugestões. Bom, como eu disse, eu, quando fiz o processo, fiz por um fogo que se acendeu dentro de mim e que eu não conseguia apagar. Ou eu ia, ou eu morria. Então, eu preferi ir, entendeu? Então, não sosseguei enquanto não comprei esse livro aqui. Então, conselho, adquiram, ou se quiserem, eu consigo em PDF, passo para a Paloma aí. É uma ótima leitura. Tem também esse aqui da Jasmine, né? Que é Em Sintonia também, É muito com bom. ela, um livro maravilhoso. Oi? Muito bom esse livro. É. E esse aqui, Embaixadores ó, foi um da livro. Paz também. Esse foi um livro que foi recomendado pela Evelyn Torrence, aquela que fez a entrevista no Jô Soares, né? E inclusive acabou sendo minha amiga. Hoje em dia eu sou amigo dela. E ela, na entrevista, ela falou sobre esse livro. Eu parei, digamos, ali para poder anotar o nome do livro. Se alguém quiser, é um livro fantástico, fantástico, fantástico. Eu comprei esse livro, cara, é tremendamente revelador. Não fala só sobre o processo, fala sobre muitas coisas, né? Esse outro livro do mesmo autor, também aqui, ó, quem quiser anotar, é muito, 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 muito bom esse livro. E o Eckhart Tolle tem o Poder do Agora, e esse aqui é uma cartilha, praticando o poder do agora, como a Paloma disse. O que existe de verdadeiro é o presente. O passado não existe mais, o futuro ainda não veio. Então, a vida acontece no agora, né? Então, eu também aconselho. Tá, meus irmãos? Eu fico muito feliz pelo convite, espero ter conseguido acender a chama de alguém que esteja realmente interessado. Vá, não tenha medo de nada. Tenha medo de não ir. É isso que eu recomendo. Namastê, muito obrigado. Queridos, um beijo no coração, tá? Compartilhem essa live, vai ficar gravada aqui. Compartilhe essa live com outras pessoas que vocês sintam aí que precisam ouvir um pouquinho sobre isso, que possam estar precisando desse despertar. Eu vou tentar gravar ela também no YouTube, porque muitas pessoas me pediram isso. Porque tem pessoas que não entram aqui, tem pessoas que não têm Instagram, então como foi divulgada essa live em outras redes, em outras plataformas da internet, tem pessoas que me pediram. O meu perfil do YouTube tá lá no meu feed, tá lá na minha descrição no meu Instagram e se chama Nova Shambhala. Deixa eu digitar aqui embaixo, tá? Então, quem não segue, começa a seguir lá. E lá, inclusive, nesse perfil, ele tem vários depoimentos de pessoas que passaram pelo processo dos 21 dias, tá? Como também é conhecido, o processo dos 21 dias ou viver de luz. Então, vocês clicam aí, vão lá, tem vários depoimentos de todo mundo, assim, que foi para todo mundo que passou pelo processo, né? Que queria dar um depoimento, tá lá gravado. Então, tem vários depoimentos lá do espaço, inclusive que o Jorge esteve comigo quando eu ainda fazia o processo lá no Espírito Santo, no Caparaó. Tá certo? Então é isso, meus amados. Um beijo no coração de todos, que a luz esteja no coração de vocês. E se Deus quiser, estaremos todos juntos em setembro. Querido, foi um prazer enorme, um prazer gigantesco, uma honra ter você aqui. Eu só tenho a te agradecer. De Eu coração. tenho que agradecer, poder ajudar. O que eu mais gosto da vida é fazer as pessoas caminharem, né? Isso que é importante. Muito bom. Isso aí, unidos sempre. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.